Ok. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no nosso curso de especialização em administração pública no século XXI, a disciplina Problemas Brasileiro, é uma disciplina que a gente está, né? Estamos aí na nossa quarta semana. A disciplina se desenvolveu segundo uma diretiva específica, né? No primeiro momento, nós lançamos mão de categorias de totalidade, e essas categorias de totalidade vão servir, ou têm servido, para balizar a nossa compreensão de alguns problemas específicos históricos da sociedade brasileira. Nós discutimos um primeiro problema, que foi a relação de raça, e como essa relação de raça ela pode ser visualizada à luz de uma ideia de totalidade, não necessariamente recorrendo ao conceito de estrutura, né, de racismo estrutural, não necessariamente ao conceito de estrutura, embora o conceito de estrutura esteja compondo essa totalidade. Na nossa terceira aula, nós discutimos o problema da fome, sobre a perspectiva de Josué de Castro, um problema de longas datas. Os estudos do Josué de Castro vinham se apresentando e se configurando desde o final dos anos 40. Eu apresentei para vocês aqui as conclusões a que chegou o José de Castro, quando lança seu livro, em 46, mas quando ele vai atualizando essas teses a partir dos anos 60, a partir dos anos 70. Não houve, como nós bem frisamos, né, não houve tanta diferença entre o que as pesquisas apresentavam em 46 e o que as pesquisas posteriores vieram afirmando, né, identificando, e o José de Castro a sua, revisando as suas teses. Nós apresentamos, então, todas essas conclusões, finalizamos apresentando aqui também um conjunto de programas que o governo, né, os diversos governos têm lançado mão do ponto de vista histórico. Então, é um problema que, de certa maneira, nós tentamos combater insistentemente, eu não diria talvez insistentemente, né? Mas que houve políticas públicas para tentar sanar esse tipo de problema, então é possível acompanhar essas políticas públicas ao longo do nosso desenvolvimento histórico da nação brasileira. Mas o problema está aí, o problema está patente, né? O problema está diante de nossos olhos, com a epidemia da Covid, o problema da fome teve talvez aí o seu pico máximo. Né? O governo teve que lançar mão de instrumentos emergenciais para tentar reduzir essas questões. Eu acho que eu fiquei na dúvida, em dívida com vocês de apresentar o link do governo federal, onde o governo federal está articulando, né, todos os seus programas. Me perdoe pelo lápis, pelo esquecimento, farei isso assim que for possível, mas, de todo modo, nós apresentamos algumas políticas de combate à fome, né, do modo como os governos têm tratado esse elemento. Eu queria, antes de nós entrarmos no nosso terceiro problema, que é a pobreza, portanto, é um problema que engloba, obviamente, a fome e vai englobar o nosso conflito de relações raciais. Eu queria aqui problematizar um pouco, como a gente tem feito nas outras aulas, tentar ver de que maneira aquelas categorias do Guerreiro, lá do início, podem nos ajudar a compreender no caso, o problema da fome. Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar, né, tal como eu falei na semana passada, considerar a totalidade visualizada a partir daquelas categorias: dualidade, heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade. Eu estou partindo do pressuposto que essas ideias, né, que essas categorias ainda guardam em si um potencial explicativo muito grande para que nós possamos compreender a sociedade brasileira. Talvez uma ou outra dessas categorias tenha perdido um pouco da sua força explicativa, mas eu diria que elas não podem ser ainda, né, no presente momento,
inteiramente descartadas, né? Ela tem ainda um poder de fogo em termos de explicação da realidade social. Então, a fome, enquanto fenômeno social no Brasil, esse é o aspecto, pode sim ser compreendida de modo mais profundo quando analisada à luz das categorias analíticas propostas por Guerreiro Ramos. Isso não quer dizer que o próprio José de Castro não tenha lançado mão de categorias de totalidade. Tá? Eu acho que isso ficou claro para nós, que o José de Castro vai lançar mão dessas categorias. Ele estuda o Brasil, ele estuda a América Latina, depois ele vai estudar a fome no mundo, ele vai para a OEA e vai trabalhar na OEA buscando solucionar o problema da fome. De toda maneira, a ideia de totalidade perpassou o tempo inteiro os trabalhos do José de Castro. No entanto, o que nós queremos aqui é visualizá-lo sob a perspectiva, sobre o olhar das categorias do Guerreiro Ramos. Então, a fome, sim, ela pode ser compreendida de um modo profundo, né, e analisada à luz das categorias do Guerreiro, especialmente articulando, né, essas categorias com os estudos pioneiros do José de Castro, que nos revelou, como nós vimos, as raízes históricas, econômicas, políticas, sociais, biológicas, climatológicas da fome no país. Né? Então, a seguir, eu apresento como essas categorias iluminam aspectos centrais dessa questão. Então, comecemos com a dualidade. José de Castro demonstrou que o Brasil convive com duas realidades sociais profundamente distintas. Uma parcela da população inserida no circuito moderno da economia e da política, e outra relegada à marginalidade e à carência. Essa clivagem se expressa de modo agudo no acesso desigual à alimentação. Lembro que, inclusive, naquele primeiro livro do José de Castro, de 46, ele pontuava essa dualidade de dois modos, né? Pão ou aço. São duas políticas, duas verves de desenvolvimento que estavam ali entranhando, né, numa sociedade, repito, né, recuperando o que nós discutimos lá na frente, uma sociedade que, para esses intelectuais, vivia um grande impasse. Né? Ou a sociedade brasileira assumia definitivamente um compromisso com os tempos contemporâneos, portanto, modernizando-se, ou a sociedade brasileira ficava, né, atrita a um passado, né, que alguns vão chamar patrimonialista, clientelista, coronelista. Então, o impasse da sociedade brasileira era esse. Isto era a dualidade, né? Uma dualidade que parte da sociedade brasileira estava vinculada a um sistema econômico altamente moderno, e outra parte desse sistema econômico transitava em termos, em modos de produção mais arcaico, digamos assim. Um economista, né, acho que eu até citei para vocês, talvez o maior economista que tenha discutido esse assunto e discutiu muito bem, eu até tenho o livro dele aqui, tá? Vou pegar para vocês. Então, é este. Vamos ver se eu consigo pegar. Normalmente a gente não consegue quando a gente tem pressa, né? Tá aqui, mas eu consegui. Então, esse. Está antigo, meu antigo, porque o meu é de 1958. Mas é o livro do Inácio Rangel, A Dualidade Básica da Economia Brasileira. Então, este livro é um livro em que o Rangel vai explorar muito bem essa categoria de dualidade e vai explanar a sua lei da dualidade, de que modo, economicamente, o Brasil sempre existiu de modo dual. Um Brasil moderno, um Brasil arcaico, com diversos tipos de modos de produção convivendo coetaneamente. Então, para o Guerreiro Ramos denomina isso de dualidade estrutural, um traço da formação social brasileira, em que coexistem lógicas sociais diferentes e contraditórias, uma racionalizada e outra arcaica, uma moderna, outra atrasada,
A fome é um dos sintomas mais evidentes dessa estrutura dual, que reproduz formas de dominação herdadas do passado colonial e escravagistas, adaptada à modernidade periférica. Daqui a gente não pode derivar que, na sociedade moderna, a fome desaparece. Isso nós vamos perceber que o próprio José de Castro vai identificar que não. Mesmo nas sociedades avançadas, a fome se apresentava como sendo um ingrediente muito presente nas sociedades. Então, havia um problema aí, segundo José de Castro, vai apontar um problema de distribuição, políticas distributivas, né, que não conseguem. O problema não era de produção, mas um problema é de distribuição. Então, isso entra numa outra forma de solucioná-lo. Além da dualidade, nós temos também a heteronomia, né, a oposição à autonomia. A fome também pode ser interpretada como uma consequência da heteronomia social, ou seja, da submissão da sociedade brasileira a padrões de organização, consumo e desenvolvimento impostos externamente. Para Guerreiro Ramos, uma sociedade heterônoma não determina seus próprios fins, ela apenas reage a modelos estrangeiros sem refletir criticamente sobre sua realidade específica. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que a heteronomia faz com que a sociedade não consiga firmar um modo de vida próprio. Ela incorpora os modos de vida, incorpora as necessidades estranhas. Então, digamos assim, que o cidadão ele aspira por necessidades e por desejos que não são próprios, né? Normalmente estrangeiro. Eu não sei se eu tenho aqui um livro. Talvez eu tinha um livro que seria bem interessante. Eu tenho também, não sei onde é que está aqui nessa bagunça. Não se preocupe, está aqui. Então, este é um livro que eu também tenho feito prazer e o desejo em Aristóteles, tem muito que ver conosco, né? Porque, de certa maneira, a denúncia, de modo geral, é que nós introjetamos elementos de desejos que não nos pertencem. Então, por exemplo, todo mundo e de todas as classes sociais, independentemente se tem dinheiro ou não, aspira a ter um Apple da última geração. Então, esses aspectos são formados e causam, em certo momento, certas dissonâncias cognitivas. As pessoas se endividam para adquirir produtos que não necessariamente desejam ou que não necessariamente são fundamentais para a sua vida. Então, essa incorporação de modo de vida, isso representa um dos aspectos da heteronomia também. Tá? Então, para o Guerreiro Ramos, essa sociedade heterônoma não determina os seus fins e ela está sempre reagindo, né, a medidas, a apelos fora. José de Castro denunciava justamente esse ponto. O modelo econômico adotado no Brasil priorizava a exportação e os interesses das elites agrárias, enquanto negligenciava as necessidades alimentares básicas da população. A fome, nesse contexto, não é acidental, mas uma expressão da dependência estrutural e da falta de autodeterminação da nação. Então, a heteronomia também nos ajuda a compreender a fome nesses termos. A terceira categoria, a categoria de alienação, né? Para o Guerreiro Ramos, lembram, é a perda do enraizamento do indivíduo e da coletividade em sua realidade concreta. No caso da fome, a alienação se manifesta tanto nas explicações que a naturalizam, quer dizer, é um problema climático ou biológico, quanto na incapacidade das instituições públicas de enfrentá-la com uma questão de política e ética. José de Castro combateu essa alienação ao mostrar que a fome é um fato político e produzido historicamente, e não uma fatalidade. A abordagem guerreriana, neste caso em específico, né, ela permite que nós compreendamos a alienação como uma forma de obscurecimento da responsabilidade coletiva
em que a fome é tratada como um problema técnico ou invisível e não como uma violação fundamental da dignidade humana. Então, diante da alienação, os problemas concretos ficam muito obscuros. Nós não conseguimos compreendê-lo no seu devido rigor, não somente do rigor de termos de conceito, de ideia, mas no rigor da sua concretude, né? Então, a alienação ela nos causa esse tipo de problema, de tal modo que a gente tem certas ojerias, um pedinte, o que a pessoa está pedindo, está com fome, não tem dinheiro para comer, né? Nós reagimos de certo modo, de maneira enérgica, né? Para que estava pedindo? Vá vender sua mão de obra de trabalho, vá buscar um programa do governo. Só que, ao mesmo tempo, o Estado está sendo enxugado, né? Essa reforma administrativa que nós vamos ter vai exigir um Estado mínimo, pouco dinheiro, pouco recurso, não somente mais racionalizado, com pouco. Então, daí vocês percebem como é mais difícil, né, se manter as políticas públicas para resolver os problemas concretos, graves, que a sociedade brasileira enfrenta. Então, a alienação ela se mostra, se manifesta em atitudes cotidianas nossas também. O amorfismo, né, o conceito de amorfismo em Guerreiro refere-se à falta de formas sociais sólidas, estáveis e apropriadas à realidade brasileira. Isso se aplica diretamente à forma como o Brasil historicamente lida com a política pública de combate à fome, de maneira fragmentada, improvisada e desarticulada. É governo destruindo governo. Então, nós tínhamos lá, sei lá, no governo Lula, a gente tinha o Bolsa Família, aí vem o governo Bolsonaro, muda o programa, dá outro nome. E tudo que havia sido feito, né, todas as políticas, todas as questões são modificadas. Aí o governo Lula vem de novo, volta ao nome anterior. Entende? Aí você tem que pintar todos os carros novamente, identificar o tipo de programa, essa confusão, né, imensa, esses interesses mesquinhos iniciais que dão conta, e então as nossas políticas começam a ficar fragmentadas, elas começam a ser descontinuadas, e a gente está sempre, a impressão que dá é que nós estamos sempre no improviso na solução dos problemas. A ausência de uma estrutura institucional coerente e comprometida com a erradicação da fome revela o caráter amorfo das políticas sociais, frequentemente capturadas por interesses clientelistas, tecnocráticos ou eleitoreiros, né? O Josué de Castro criticava a falta de um projeto nacional integrado e solidário, denunciando a indiferença estrutural das elites em relação à miséria. Então, aí a gente pode associar tanto um autor com o outro, né? Por fim, a inautenticidade, a última categoria que nós temos. A fome também pode ser pensada como um produto de uma sociedade inautêntica, né, no sentido guerreiro. A inautenticidade é a reprodução acrítica de formas de vida e instituições alheias ao nosso contexto, o que impede a construção de uma identidade coletiva enraizada e emancipadora. No Brasil, ao adotar modelos econômicos, jurídicos e culturais que não se conectam com a experiência concreta de seu povo, torna-se incapaz de enfrentar seus próprios problemas com a coragem e lucidez. José de Castro propôs uma ciência engajada, crítica, que denunciasse essa inautenticidade e chamasse atenção para o escândalo moral e político que é a fome em um país com tamanha abundância natural. Então, esse casamento entre as categorias do guerreiro e o problema da fome, apresentado pelo Josué de Castro, nós podemos perceber que eles são perfeitamente possíveis de serem feitos. Então, dá sim para nós articularmos. A superação da fome, portanto, exige não apenas reformas técnicas, mas um profundo processo de descolonização intelectual, moral e política da sociedade brasileira. Sem que isso ocorra, não há saída. Então, vejam, por exemplo, ao mesmo tempo que nós estamos, vou exemplificar,
ao mesmo tempo que nós estamos aí, as pessoas estão correndo com uma reforma administrativa, o problema é o funcionalismo público, né? Assim, chega a ser ridículo, né? Quando a gente põe de fato os olhos nas proposições, é ridículo porque as pessoas começam a acreditar que a reforma administrativa vai ser né, vai conseguir resolver o problema, o problema sei lá, dos riscos, né, do descontrole da dívida pública brasileira, né? Então culpabiliza o funcionário público. Mas veja você, ao mesmo tempo em que quer se cortar os gastos, né, e portanto cortar o funcionalismo público, ainda hoje eu vi por exemplo, que as americanas tinham uma dívida, né, uma dívida com a fazenda de em torno de 860 milhões de reais. Conseguiu um abatimento da dívida de 500 milhões de reais. Entende? O dinheiro vai embora, o dinheiro sai. Sai. Quer se discutir por enxugamento da máquina, mas não quer se discutir os subsídios. Vários subsídios. Ainda hoje eu estava ouvindo um programa na Rádio Bandeirantes, sei lá, o Minuto Empresarial, coisas do gênero. E o entrevistador convida um CEO para dar ali uns 30 segundos, diga qual é a importância do seu negócio, né? E o entrevistado é uma empresa que faz locação de computadores para as outras empresas. Então ele vai defender um dos elementos que leva o CEO a defender que as outras empresas façam a alocação dos equipamentos, dos computadores, ao invés de comprá-los, é que existe subsídio do governo para que isso aconteça. Compreende? Então ele vai dizer, não, se você fizer o aluguel, você pode aproveitar o subsídio que o governo dá para que isso aconteça. Então, essas coisas não são discutidas, enfim, né? Mas aqui, para que a gente não fuja muito do nosso, né, que a gente tem que fazer, eu tentei aqui, como fiz nas outras partes, tentar relacionar o problema que nós estamos discutindo com as categorias, né? E agora eu passo a Marissa para que ela faça seus apontamentos a partir, né, das atividades, das postagens que vocês fizeram. Marissa, por favor. Certo, obrigada, professora. Bom, a gente teve postagens bem interessantes, né, especialmente ali sobre a fome. Dessa vez, nessa semana, a gente pediu vídeos, né, pediu para que vocês indicassem, postassem vídeos e relacionassem esses vídeos com o conteúdo, com as discussões, com a bibliografia que vocês leram a partir da nossa aula. E, de fato, as discussões foram muito legais, foram muito interessantes, porque vocês já tinham, né, visto alguns dos documentários, alguns dos vídeos, mas tiveram uma perspectiva diferente a partir do conteúdo que vocês leram. Então, a gente teve vários vídeos falando sobre conflito agrário, sobre segurança alimentar, sobre soberania alimentar, fazendo uma relação direta com a importância, né, com o quão fundamental é o Estado nessa situação, nessa tentativa de solucionar o problema, né? Então, a gente teve alguns documentários, a gente teve algumas notícias compartilhadas, algumas questões ali, alguns vídeos, algumas mídias resgatadas, especialmente da época da pandemia, né? Onde a gente teve um impacto muito grande em todas as dimensões sociais, né? Falando, nesse caso aqui, da fome. A gente teve o documentário Ilha das Flores, né, de Jorge Furtado, que recorrentemente aparece nas nossas atividades também, mas com uma análise bem interessante sobre a garantia da dignidade, né, e fazendo diretamente uma ligação com a lógica de desperdício e exclusão. Então, muitos conceitos vocês trouxeram, vocês reforçaram, vocês comentaram que tiveram um outro tipo de visão, né, a partir da leitura, trouxeram, claro, compartilharam experiências, compartilharam a visão de vocês, o quão impactados vocês ficaram com esses documentários, porque, de fato, a internet, o YouTube, né, as mídias sociais, elas estão cheias desse tipo de conteúdo,
mas quando a gente está em rede social, né, falo por mim também, falo por experiência própria, a gente está ali vendo conteúdos mais leves, né, conteúdos ali que vão preenchendo o nosso dia, vão roubando o nosso tempo. Dificilmente a gente para ver um documentário sobre a fome, né, para ver índices, para ver percentuais, para ver o quão grande é esse problema, né? Então, fiquei muito feliz, muito satisfeita com as postagens de vocês. O professor está, né, no meu entendimento ali, está completamente aderente ao que a gente vem conversando, as nossas discussões, especialmente ali da última aula, né, que foi extremamente focada ali na temática da fome, mas muitos, né, alguns ainda trouxeram a problemática ali do negro, né, das questões raciais também, que está diretamente ligado, né, historicamente ligada a essas questões. Então, essa foi minha análise ali a partir das postagens. Ok, Marissa. Bom, nós temos o Éder, o Rafael, a Rafaela conectados. Alguém quer botar uma palavra, emitir uma opinião, fazer uma observação? Fique à vontade. Vamos ver se alguém se manifesta. Qualquer observação pode ser assim: oi, boa noite. Tudo tranquilo, Rafael? Bom, que bom. Então tá. Então tá legal. Então vamos em frente para que a aula não se estenda, né? A gravação não fique tão imensa, né? Então, o que nós vamos discutir hoje? Eu acho que aí, Marissa, você chamou a atenção para uma questão que é fundamental. A proporção que os problemas aparecem, eles vão percebendo que o problema ele é complexo, eles se envolvem, estão inteiramente associados, de tal maneira que às vezes é muito difícil o estabelecimento de uma política muito específica, né? Porque como o problema ele é interseccionado, né? Ele está inteiramente interdependente de um conjunto, então você vai fazer, ao mesmo tempo que você faz uma política de combate à pobreza, de combate à fome, você atinge certos cidadãos, certos segmentos que estão inteiramente conectados, né? Você pensa numa política educacional, você vai, obviamente, abordar outros elementos, de tal maneira que é difícil, inclusive, vocês tiveram a disciplina de indicadores, né? É difícil, inclusive, um indicador puro, limpo, né? Que vai lá e atinge especificamente aquilo que se quer. É muito difícil numa política pública porque os indicadores são multifacetados, né? Então, você precisa depurar desse indicador elementos que eles atingem, né, que as políticas públicas atingem, mas que, às vezes, não estão sensibilizados no indicador que a gente está querendo ver. No entanto, há, sim, consequências, há, assim, derivações que possam perfeitamente ser né, levadas nessa linha. O problema que nós tratamos hoje é um problema desse, a pobreza. Né? Então, a pobreza ele é um fenômeno social total que abarca um conjunto enorme, né? Abarca saúde, abarca educação, abarca as relações raciais, abarca a fome, né? Então é algo que complexifica bastante, de tal modo que se você coloca assim, uma política específica de combate à pobreza, você precisa ter ramificações os mais variados para dar a adequada sensibilidade nesse tratamento, né? Então, o Professor, que nós... só para complementar, tá ainda falando de políticas, eu deixei anotado aqui, acabei não falando, mas um comentário, né, que me chamou bastante atenção foi sobre um vídeo que evidenciava essa falta de continuidade, né, das políticas e a diferença de entendimentos, de percepções, de perspectivas a respeito desses problemas também. Então, né, para além de partidos políticos, né, para além da pessoalização, a diferença de discursos, né, de entendimentos a respeito da fome, a ponto de dizer que não é um problema que se vivencia no Brasil, né? E um outro presidenciável, um outro político dizendo que não, é importante que a gente combata a fome com as ferramentas, com as múltiplas formas que a gente pode, mas a diferença de entendimentos, a diferença de percepções também, que certamente impacta na descontinuidade de políticas.
Exato, exato, exato. Bem lembrado. Bom, com a questão da pobreza, né, como também esse é um recorte histórico, né, que a gente faz, como ela tem se mantido. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais aqui. Talvez consegue, né? Então, reparem que quando a gente passa os olhos aqui de 81, né, da década de 80, até que os dados vão até 2019, tanto a linha de pobreza quanto a linha de extrema pobreza, reparem que nós estamos em patamares. Houve um momento ali nos anos 80 que a pobreza estava lá em cima, né? A proporção era enorme. E as políticas vêm, né? De repente a gente tem uma queda muito grande. Aqui eu acho que é no plano cruzado do governo Sarney, eu tenho uma queda grande, mas logo depois ele não consegue manter, né? E os índices se elevam novamente, paulatinamente. Aí a partir de 2023 há sim uma queda muito brusca, né, nas taxas de pobreza e de extrema pobreza. De todo modo, hoje eu diria que nós estamos aqui. Isso aqui retrata o período logo antes da pandemia, né? Então, durante a pandemia isso subiu, nós vamos ver logo em seguida, mas nós não conseguimos superar essa faixa aqui. Então, historicamente, assim tem variado. Aqui também utilizo os dados, porque aí tem um agregado muito grande de como como é que estão a questão da pobreza e da extrema pobreza postas por regiões, né? As regiões estão aqui todas segmentadas. Então nós temos na nossa esquerda o gráfico esquerda, desculpa, na parte de cima, o gráfico de como está distribuída como se distribuiu até 2019 comparativamente em anos 80 e anos de 2019, como a pobreza se apresentou, e na parte de baixo como a extrema pobreza também se apresentou em termos de distribuição. Alguns estados que em determinado momento não apresentavam, né, tinham uma pobreza menor, passaram, né? O caso do Amazonas. Reparem que a pobreza em 81 era relativamente menor nesse sentido, né? Menos grave do que vai aparecer em 2019, né? Então aqui mais uma vez este gráfico complementa o outro gráfico, né, que é um gráfico mais visual para a gente acompanhar. Aqui já entram segmentos, né? 3 segmentos, de 81 a 2019, de 95 a 2019, de 2003, né, seguindo para 2019. Então, nós temos outros tipos de comportamento mais segmentados para a gente ver como que isso se comporta a partir de determinados momentos, né? Nos anos 80, como que era, aí depois vem 95 com o governo do Fernando Henrique Cardoso, como as coisas se comportam, e depois 2003 com o primeiro governo Lula, né? Dessa maneira a gente consegue ter uma ideia dos impactos que os governos e as políticas têm no seu esforço de combater a pobreza. Tá? De modo geral, como é que a gente pode definir a pobreza, né? Ela, genericamente, nós estamos discutindo o livro, né, da Sônia Rocha, este livro aqui, o capítulo específico do livro, é um dos melhores livros que a gente tem em termos de sintetizar. Tá? Por isso que o livro nos ajuda bastante. Então, de maneira geral, a pobreza é definida como uma situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada, né? Então, esse será a nossa definição genérica. Atente para a ideia de necessidades e atentar também para atendimento de modo adequado, né? Então, esses são dois elementos que configuram o conceito.
Aqui tem um outro elemento também importante da gente ver, que nós vamos medir aqui a paridade de poder de compra, como é que isso é calculado. Há toda uma. Eu acho que vocês têm disciplinas que fazem esse tipo de questão. Acho que quando elaboram os indicadores, não tem, Marisa? Eu acho que quando tem os indicadores, entra muito nessas questões de estatística, coisas do gênero, né? Sim, professor. Então, tá. Então, a paridade de poder de compra é um conceito, né, que nós utilizamos para medir a pobreza, né? Ele é um conceito fundamental. Então, tem um método, né, fruto de uma teoria macroeconômica de longo prazo. A paridade de poder de compra foi convertida em um método pelo Banco Mundial e outras instituições econômicas para comparar o poder de compra entre diferentes países, ajustando as diferenças nos níveis de preço. Então, assim, você consegue ter uma visão geral da pobreza mundial, né? Você estabelece parâmetros comparativos. O instrumento visa proporcionar uma base mais precisa para a comparação do bem-estar econômico e dos padrões de vida entre nações, considerando o custo relativo de uma cesta de bens e serviços em cada país. A paridade de poder de compra são calculadas não só para o consumo, mas também para outros componentes do produto interno bruto. Investimento em máquinas, equipamento e construção. Então, se estabelece parâmetros comparativos, porque assim a gente consegue situar a nação, né, determinado país, dentro de uma escala universal. O cálculo dos PPCs permite que os países participantes comparem seus agregados macroeconômicos com aqueles dos vizinhos, sem que as comparações sejam distorcidas por flutuações de taxa de câmbio, né? Então, não dá para a gente comparar, né, diferentes moedas, né? Aí, então, a gente precisa de um elemento nivelador, que nós chamamos de paridade de poder de compra. Como funciona? Cesta de bens e serviços. A PPC se baseia na comparação de uma cesta padronizada de bens e serviços entre os países. Esta cesta inclui produtos e serviços essenciais que são comumente consumidos. Há uma taxa de conversão. A PPC estabelece uma taxa de conversão que ajusta os preços locais para um padrão internacional. Isso significa que, ao invés de usar as taxas de câmbio de mercado para converter os preços, a PPC usa uma taxa o que reflete o custo relativo da cesta de bens e serviços em cada país. Aí nós partimos para a comparação internacional. Usando a PPC, os economistas podem comparar o produto interno bruto e outros indicadores econômicos de diferentes países de uma maneira que reflete melhor o poder de compra real dos consumidores nesses países. Então, o cálculo do PPC elementar, nós vamos ter aqui a descrição, né? No nível mais básico, a paridade do poder de compra é a razão de preços para a mesma quantidade de um produto específico em dois países, com preços expressos na moeda de cada país. Suponha-se que o preço de 1 quilo de arroz é 500 pesos no país A e R$ 5 no país B. A paridade do poder de compra entre o país A e o país B é a razão 500 por 5. R$ 1 gasto em arroz no país B compra a mesma quantidade e qualidade de arroz de 100 pesos no país A. A paridade de troca de arroz para o país B, comparada ao A, é 100. Então, assim, o IBGE nivela e utiliza o indicador para fins de efeitos comparativos. Então, o valor, quando da realização de sua pesquisa, o IBGE guia-se pelo PPC que o Banco Mundial estabelece. Em 2011, os valores referenciais para determinar a linha de pobreza e a linha de extrema pobreza eram, respectivamente, $5,5 por dia para a pobreza e $1,90 por dia para a extrema pobreza. Esses valores foram atualizados em 2017, passando para $6,85 por dia e $2,85 por dia, respectivamente. Lembrando que essas são as linhas utilizadas para o monitoramento do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 1, né? O ODS 1 é a erradicação da pobreza. Então, estes são os valores contemporâneos
para distinguirmos quem fica na linha de pobreza e quem está na linha de extrema pobreza. Aqui no nosso caso, né, a depender da taxa de câmbio, né? Então, se a gente vai ver uma pessoa que sobrevive com, sei lá, 2,15, sei lá quanto é que está a taxa de câmbio, 2,15 vezes 5,6. Então, tá. Uma pessoa que vive com R$ 12 no dia é uma pessoa que está em situação de extrema pobreza, né? R$ 12 ou abaixo disso. E se a pessoa está com 6,85 vezes 5,6, R$ 38 por dia é considerada ou entra, né, no cálculo da linha de pobreza. Quem ultrapassa esse valor foge da linha de pobreza. Então, alguém que ganha R$ 40 por dia já está acima da linha de pobreza, né? Mais abaixo a linha de extrema pobreza. Assim se calcula. Então, a pesquisa de IBGE de 2023 referente a 2022. Eu não cheguei a atualizar isso para 2024, mas nós vimos na semana passada alguns dados que eu comentei, né, na primeira avaliação, porque o ano de referência aqui é 2022. É obviamente que o IBGE lançou, né, lançou há alguns meses o referente a 2023, analisando aí o primeiro ano do governo Lula. Então, mas considerando aqui 2022, o percentual de pobreza de pessoas em extrema pobreza, ou seja, que viviam com menos de R$ 200 por mês no Brasil, caiu para 5,9% em 2022, após alcançar 9% em 2021. Já a proporção de pessoas em situação de pobreza que vivia com até R$ 637 por mês caiu de 36,7% para 31,6% em 2022. Em termos de contingente, em 2022 havia 12,7 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza e 67,8 milhões de extrema pobreza. Então, reparem que o número é enorme, né? Para uma população de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, os nossos indicadores são muito grandes. Vocês podem, ampliar, né? Nós podemos ampliar aqui para termos, né, exatamente as medidas do que os dados se referem. Então, não é um contingente muito pequeno de pessoas. Não. Se nós somarmos os dois contingentes aqui, a gente vê que é muita gente, né? Um percentual enorme da população brasileira. Ainda dentro dessa mesma pesquisa, o gráfico ao lado já considera o impacto dos benefícios dos programas sociais, aqui com o programa social. Então, programas sociais reduzem, olha só o que diz as pesquisas, né? O programa sociais reduz a extrema pobreza em cerca de 80%. 2 em cada 5 mulheres pretas ou pardas estão na pobreza. Então, se você retira os programas de assistência sociais, os programas sociais, há um incremento enorme, né, no número de pessoas que ingressam na zona de extrema pobreza. Então, daí, né, nós podemos ver como esses programas, como o Bolsa Família, né, ele faz um impacto muito grande na vida das pessoas. E diante de uma realidade que nós sabemos que é muito mais delicada, porque não há emprego, né? Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais os empregos desaparecem, né? E fica mais difícil as pessoas conseguirem, inclusive, trabalho, mão de obra. Então, a gente tem que analisar isso também dentro de uma complexidade grande de variáveis, né? Na administração, a gente chama isso de teoria das contingências, né? Dentro das contingências, analisando essas questões. Aqui, essa pesquisa também ela foi realizada bastou bem especificamente aqui, né? No Instituto Jones dos Santos Neves, 2004, referente já ao ano de 2023,
Então, já apontava uma queda substancial na taxa de pobreza e de extrema pobreza. Então, aqui o aumento do Bolsa Família, né, o pequeno aumento do Bolsa Família, já reduziu de 36,7% para 27% o número de pessoas no Brasil, né, na linha de pobreza. Aqui o Instituto Jones fez um referente ao Espírito Santo. Né? Então, repare o papel, a importância que tem esses programas de assistência, ou, melhor dizendo, de transferência de renda. Né? Bom, então é inegável que o problema é um problema grave que afeta, está aí persistindo na sociedade brasileira. E o que nos estudos da Sônia Rocha, o que ela vai concluir, né, a respeito de como nós temos lidado com o problema da pobreza né, durante décadas. Né? Então, ela vai apontar, primeiramente, o que nós chamamos de pontos de consenso sobre a questão da pobreza no Brasil. Então, já são pontos que não estão em questão. Né? Há um consenso entre os pesquisadores a esse respeito. O primeiro ponto, né? Ao final de seu estudo, Sônia Rocha elenca 10 pontos que, em seu entendimento, seriam um consenso entre os pesquisadores e estudiosos brasileiros. Primeiro, o entendimento do que seja pobreza. Há consenso de que o conceito de pobreza relevante no país ainda é o de pobreza absoluta. É, porém, inevitável que... Deixa eu só trazer... Vou aumentar um pouco para poder... Há consenso de que nós lidamos com o conceito de pobreza absoluta. É, porém, inevitável que a operacionalização desse conceito sejam incorporadas certas necessidades que, embora não estritamente indispensáveis à sobrevivência física das pessoas, podem ser consideradas o mínimo necessário para o funcionamento dos indivíduos no contexto socioeconômico brasileiro. Em seu texto, a autora tomou como ponto de partida um critério de renda, especificamente a renda familiar, tendo em vista que a pobreza, diz ela, deve ser entendida no âmbito da família e não no âmbito do indivíduo. Então, a família, o núcleo familiar, ainda é uma referência importante para os pesquisadores. Né? Nós não vamos nos deter à individualidade, à singularidade do sujeito. Por quê? Porque a família ainda é um conceito social, não diria nem conceito, é uma realidade social estruturante da sociedade brasileira. Né? Dificilmente nós vamos nos afastar da família como um núcleo estruturante da vida social. Pode até ser que em uma sociedade extremamente individualista a família venha a desaparecer, mas isso se põe como característica utópica. Pelo contrário, nós temos alargado a ideia de família. Né? Nós temos alargado a ideia de família. Não somente o pai, a mãe, o filho. Né? A família tem mudado muito nos últimos anos. Então, considerar a pobreza tendo em conta a renda da família é um aspecto fundamental e consensual entre nós. Né? A família é a unidade solidária de consumo e rendimento. Essa renda familiar per capita deve tomar como base o consumo observado, não o consumo presumido. Há consenso também de que são as informações derivadas dessas pesquisas, ou seja, pesquisas sobre orçamentos familiares, que devem servir de base para o estabelecimento dos parâmetros de renda para distinguir pobres de não pobres. Né? Então, esse é o primeiro ponto de consenso quando a gente trata a respeito da pobreza. O segundo ponto de consenso diz respeito à constatação de que a pobreza passou por dois momentos: um declínio muito grande e uma instabilidade recente. Eu acho que aqueles gráficos do início mostram, né? Houve uma grande queda dos anos 80 em diante, mas nós estamos ali estabilizados, 20%, 25%, 27%, 30% da linha de pobreza, é o que nós não temos conseguido superar esses números. Né? Então, do ponto de vista da renda,
Os indicadores de pobreza para o Brasil permitem identificar 4 patamares distintos nos últimos 30 anos: a década de 70, a década de 80, a década de 90. Obviamente que a década dos anos 2000 já seria um quarto patamar, independentemente do valor da linha de pobreza. De 70 a 80, houve uma redução significativa da incidência de pobreza como efeito direto das altas taxas de crescimento de renda. Na década seguinte, a pobreza oscilou, acompanhando as flutuações macroeconômicas de curto prazo. Especificamente em 94, com o plano real do governo Fernando Henrique Cardoso, a redução drástica da inflação permitiu como subproduto uma sensível redução da incidência de pobreza. De 95 a 99, a incidência da pobreza estabiliza-se em um novo patamar, em torno de 35%, como nós vimos. Esse indicador de pobreza para o país como um todo encobre, no entanto, evoluções localmente diferenciadas em função do impacto da estrutura produtiva. Então, 35% é a taxa de pobreza que nós temos enfrentado, mas como nós vimos, né, o incremento da Bolsa Família em determinado momento baixou ali para 27%, mas há diferenças muito locais, né, em estados, em algumas cidades, em algumas regiões. Então, nós temos que tomar os 35%, mas considerando principalmente as taxas que nós encontramos nas localidades, nas regiões muito distintas. Terceiro ponto de consenso, eu vou aumentar mais um pouquinho, né? A pobreza e a desigualdade de renda. Há consenso de que a persistência da pobreza absoluta, do ponto de vista do rendimento, está vinculada à desigualdade. Tá? Então, reparem, não adianta argumentos contrários. As pesquisas estão indicando. O país mais desigual tem mais pobreza. Né? Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Desigualdade que se reflete tanto em termos de renda per capita individual, quanto em termos de renda familiar, denotando um padrão perverso de concentração de renda em nosso país. Essa extrema desigualdade na distribuição de rendimento tem se mantido tanto no período de expansão econômica quanto em conjunturas recessivas. O fato aponta para mais um consenso, o de que a redução da desigualdade de renda deve ser focada especificamente como um objeto em si. Então, reparem, o que diz a Sônia Rocha. Nós temos que ter política para combater a pobreza, nós temos que enfrentar a desigualdade. Não adianta contornar. A pobreza não se resolve, por exemplo, com uma política educativa isoladamente. A pobreza não se resolve com uma política de moradia do ponto de vista isolado. Ela só vai se resolver a partir do momento em que nós enfrentarmos diretamente a desigualdade. Agora, como enfrentar? A grande questão é exatamente essa, né? Como enfrentar essa grande desigualdade de renda que assola o país. Uma das formas que a gente tem investido, né? Haja vista, não vamos esquecer, que os salários têm decaído historicamente no Brasil. Né? Então, há uma queda dos salários. E uma das formas que nós temos tentado combater essa desigualdade é pelo programa de transferência de renda. Então, salários mais achatados, menos emprego formais, a informalidade tomando conta. Né? A outra alternativa é você buscar política de transferência de renda. Bom, aí é um calcanhar de Aquiles, porque, como vocês bem sabem, né, aí é uma luta enorme para, né, a esse respeito. Muitas pessoas não acreditam, né, que as políticas de transferência de renda não devem ser um investimento de longo prazo, que deve reduzir isso, que a pessoa, a partir do momento em que encontra, né, um bico ou passa a sobreviver de uma maneira melhor, ele não necessita mais da ajuda, do subsídio do governo, e isso é uma falácia, né, inteiramente falacioso. Não dá para acreditar nesse tipo de bobagem que é posto. Até porque, por exemplo, as grandes empresas não abrem mão dos seus subsídios. Né? Não dizem, não, agora que o negócio está funcionando, eu vou abrir mão. A General Motors, a Chevrolet, nunca abriu mão do subsídio. Né? Então, o programa de transferência de renda é uma das coisas que se tem firmado. Ele parece caminhar por
para uma constância. Isso não deve nos assustar muito, né? Há pouco tempo eu ouvi um embate, eu acho que estava ali na Arábia Saudita, estavam se discutindo, né, aspectos a respeito de tecnologia e tal, e era uma entrevista com o Elon Musk. E o entrevistador pergunta ao Elon Musk, né? Bom, nós estamos vendo aí toda a tecnologia e tal, e pelo que você falou, os empregos vão desaparecer, né? E o Elon Musk não tem como contornar a questão, ele vai dizer, de fato, os empregos vão desaparecer. Sim, aí o entrevistador, né, põe no corner. Sim, mas se o emprego vão desaparecer, você está falando que as pessoas não vão ter, né, como buscar o seu sustento. E aí, então, o Elon Musk fala, olha, nós estamos pensando, né, está se referindo a Davos, nós estamos pensando num programa mundial de distribuição de renda. Compreendem? Então, ou seja, neste momento a pessoa está dizendo não tem mais como, né, nós não vamos abrir mão, o que a gente pode fazer é distribuir a renda, porque o movimento de retirada do emprego, de achatamento do salário, é um movimento, segundo eles, né, é um movimento que não se pode contornar. Então, para isso, né, a proposição é de uma renda universal. Isso aí vocês podem buscar na internet, e essas questões já aparecem, né? Então, esse sistema de desigualdade na distribuição de rendimento tem se mantido tanto no período de expansão, repito, né? Isso aqui eu já tinha falado. A geografia da pobreza em termos de urbanidade e regionalidade. Isso aqui é um aspecto também fundamental, porque diz respeito às particularidades, né? Então, houve um grande declínio da pobreza rural entre 70 e 1999. Porém, a pobreza urbana e metropolitana agravou-se significativamente nesse mesmo período, de modo que representavam, no final da década de 90, 80% dos pobres brasileiros. Tá? Então, desmistificar, né? A pobreza está no rural. Não, a pobreza, eu acho que nós vimos também na semana passada, salvo engano, a respeito da fome, né, que aparece no estado de São Paulo, lá em cima. Né? Nós vimos lá, no estado de São Paulo, onde tem a maior parte das pessoas que passam fome. Então, a pobreza ela está nas grandes capitais, na periferia das grandes capitais. Ela é mais presente nessa periferia do que efetivamente nas zonas rurais. É isso que as pesquisas estão nos colocando. Contudo, né, diz a Sônia, contudo, eu me perdi um pouquinho aqui, perdoe. Deixa eu só. Contudo, o componente regional da pobreza no Brasil se mantém, né, sendo mais elevado em regiões norte e nordeste. Aqueles gráficos iniciais que nós mostramos, né, o mapa do Brasil, vai nos dar essa dimensão. Outros dois pontos, consenso. Tá? A heterogeneidade da pobreza. Há dois bolsões de pobreza também bem característicos. Rio de Janeiro e São Paulo. Né? E a área rural do Nordeste. O primeiro está social e economicamente articulado ao funcionamento do centro dinâmico da economia nacional, havendo no meio urbano interação frequente entre as subpopulações pobres e não pobres. As famílias pobres são menores e o número médio de crianças bem mais baixo do que no Nordeste rural. O segundo representa tipicamente a pobreza em sociedades tradicionais que se situam à margem do crescimento urbano e industrial. Portanto, o problema rural é o problema da pobreza na região rural é uma coisa, o problema da pobreza nas regiões centrais, né, no Sudeste, é outra coisa. Os pobres são numerosos e com frequência numericamente predominantes, formando uma subpopulação relativamente homogênea quanto às suas características. Então, nós sabemos quem são os pobres. Né? Nós não precisamos fazer grandes pesquisas, né, para nós sabermos quais são as características da pobreza no Brasil. É muita homogeneidade, o que facilita as políticas de combate, de certa maneira. Né? Aqui, importantíssimo esse sexto ponto aqui que a Sônia coloca. Educação, renda e pobreza têm correlação direta. Há consenso de que a redução da pobreza e da desigualdade
passa necessariamente pela democratização do ensino de qualidade, capaz de instrumentalizar o jovem para o mercado de trabalho. É consenso. Tá? Quando algumas variáveis se relacionam, aqui está bem pequenininho, né? Puxa vida. Mas deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco mais e eu vou movendo. Aparece uma coisa chata aqui na minha tela, esses quadrinhos, não sei como tira. Tá sempre aqui aparecendo, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu tiro isso. Não aparece. Tá? Desculpa, eu não sei como aparece aqui. Então, quando algumas variáveis se correlacionam, o que nós queremos dizer aqui? Repare, sexo feminino, cor preta ou parda, situação de ocupação, empregado sem carteira ou desempregado, nível de escolaridade abaixo de 4 anos, razão de dependência, 0. Região de residência predominante, Nordeste, e extrato de residência rural. Então, essas 7 características apontam para 95% de chance de a família ser pobre. Então, repare, há uma homogeneidade, nós sabemos. Mapeando as características, nós sabemos quem são. Então, pessoas que compõem essas 7 características têm 95% de chance de compor uma família pobre no nosso país. Tá? Ponto 7, ponto 8. Alguma pergunta até esse momento? Eu só fechar aqui a porta aqui para não estar interferindo um pouco. Alguma pergunta a esse ponto? Um esclarecimento? Eu sei que são muitas... Desculpa, porque é muita informação, né? São muitas questões, mas nós estamos tratando do que é consenso. Então, tem muita coisa em consenso. Bastante coisa quando se diz respeito à pobreza. Nós conhecemos quem é o público-alvo, né, o público-alvo dessas políticas públicas. Né? Nós sabemos quem são. Então, as políticas públicas têm direcionamento. Então, vejamos. Pobreza e mercado de trabalho. A forma desejável de os indivíduos obterem renda necessária para evitar a pobreza é pela inserção do mercado de trabalho. Pelo menos numa sociedade capitalista, é assim que a gente né, pressupõe. Mas há toda a particularidade do mercado de trabalho brasileiro. Baixos salários, modernização irreversível. Então, veja, basta ver aqui agora, se você vai aqui sobe a serra aqui em Porto Alegre, os pedágios não tem mais pedágio, é tudo câmera. Não tem mais pessoas. Vejam só, não há mais pessoas para cobrar os pedágios. Se a gente vai para o litoral aqui, a gente não encontra hospedagem de algumas pessoas trabalhando. Mas em outra linha não tem mais pessoas, é somente a câmera. E olha, a infraestrutura de construção das estradas é dinheiro público. Não há nenhuma empresa constrói estrada nesse país. Toda a infraestrutura é com dinheiro público. O Estado constrói a infraestrutura. Depois, como é difícil manter, repassa para a iniciativa privada. A iniciativa privada recolhe subsídios ainda para poder ingressar, né, atrair, tem facilidades. E não dá emprego. Compreende? E não dá emprego. O Estado não exige... Eu vou ter que fechar, desculpa aqui. Não. Perdão. O Estado não exige a garantia de emprego, vai ter que manter empregos. Então, essas são questões que podem afetar sobremaneira as nossas políticas públicas. Então, o nosso mercado de trabalho tem isso. Os empregos estão desaparecendo, os salários são baixos,
a modernização é irreversível e a especialização crescente, extinção de postos, baixa qualificação da mão de obra, entre tantas outras. Então, estudar o mercado de trabalho é fundamental se a gente quer, de fato, estabelecer políticas de combate à pobreza e compreender o que é isso. Né? Será que, de fato, converter todo mundo em MEI é a saída para o combate da pobreza ou não? Então, associar, por exemplo, né, quem trabalha de MEI, quem trabalha na economia informal, quem trabalha de carteira assinada. Nós sabemos, por exemplo, que os salários no setor de serviço são mais baixos do que no setor industrial. Essas pesquisas estão dizendo. Então, se a gente tem menos indústria, implica trabalhos em serviços com salários mais baixos. Então, essa característica, pobreza no mercado de trabalho, nós também já sabemos, é um ponto de consenso. As crianças são as mais vulneráveis. Tá? Mais do que os idosos, as crianças são especialmente vulneráveis à pobreza no Brasil. É, portanto, prioritária a focalização de políticas antipobreza em famílias de baixa renda, com crianças em idade pré-escolar. Sejam essas políticas de transferência direta de renda, sejam baseadas em outros mecanismos assistenciais, centrados no eixo alimentação, higiene, saúde. Ademais, é necessário que se instrumentalize as crianças para uma posterior inserção produtiva bem-sucedida. Então, esse é um outro aspecto. Como preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho. E aí a gente tem que estudar a juventude. Temos que entender muito a juventude. Bastante. Então, hoje nós sabemos, né, desculpa se eu toco no assunto aqui, mas nós sabemos que há uma grande evasão das universidades no Brasil nos dias de hoje. Enorme evasão, não é pouca. Então, alguma coisa está ocorrendo que as pessoas não conseguem, não se estimulam mais para permanecer nas universidades. Então, as pesquisas vão estar demonstrando que, se você reduz a qualificação educacional, você tem menores salários. Mas, no entanto, pessoas altamente qualificadas ganham pouco. A gente vê isso impacto direto na pós-graduação. As pessoas não querem. Para que vai fazer um doutorado? Para que vai fazer um mestrado? Para que vai se qualificar? Se o salário é baixo. Então, por exemplo, hoje nós sabemos o salário de início, né? Que minha esposa estava até vendo a tabela salarial para ingresso, por exemplo, na Polícia Federal, eu acho que na Polícia Federal, o iniciante ganha mais do que um professor com doutorado. Um professor numa carreira universitária é R$8.000, R$8.500 a base. O iniciante, se você vai num cargo de técnico de nível médio na justiça, o técnico de nível médio já ganha a mesma coisa que um professor já na linha de ser um professor titular da universidade. Então, as pessoas não veem estímulo, não tem estímulo neste país, porque o mercado de trabalho está modificando muito drasticamente. Entende? Então, e nós sabemos que nós precisamos compreender o mercado de trabalho e nós temos que cuidar das crianças. A questão é a seguinte: como instrumentalizar, para onde? Para que sentido? Devemos, né, vamos educá-la, mas é uma educação profissionalizante, é uma educação para o nível superior, uma educação para a ciência, para a pesquisa. Essas coisas têm que ser debatidas do ponto de vista, né, social. Bom, aqui caminhando já para o fechamento, tá? Vou aumentar um pouco mais. A política e combate à pobreza devem ser bem desenhadas. Há grande diferença entre políticas anti-pobreza e iniciativas filantrópicas, né? O desenho dos programas de combate à pobreza deve ser concebido de forma a atender objetivos claramente específicos. Bom, aqui eu acho que é necessário aprofundar, porque vocês já estudaram indicadores de políticas públicas. Então, as políticas públicas precisam ser muito bem desenhadas. Os seus indicadores muito bem pensados, eles devem aferir exatamente aquilo que a política pública se volta. Quanto custa eliminar a pobreza? Esse talvez seja aí um dos pontos mais questionados, né, que a gente pode... Quanto custa eliminar a pobreza? Como a pobreza não se limita à insuficiência de renda,
dispêndios associados a outras necessidades dos mais pobres, em particular aquelas vinculadas ao provimento de serviços públicos básicos e os de promoção social, formam um conjunto indispensável de ações no escopo de uma política antipobreza. Então, o combate à pobreza ele é um combate também que envolve um conjunto complexo de política. E o custo não é barato. Por quê? Porque nós temos um conjunto de variáveis interrelacionadas. O que nós sabemos é que esse combate tem que ser na unidade. Ele tem que ser na totalidade. Não são políticas particulares que nós vamos efetivamente combater. A transferência de renda sozinha não combate a pobreza. Se nós sabemos que tem correlação entre pobreza e educação, por exemplo. E nós sabemos que tem correlação entre pobreza e saúde. Então, reparem que essas questões têm que ser medidas, têm que ser devidamente relacionadas. Bom, é isso que vocês vão encontrar nos textos, né, da Sônia Rocha, né? Quem se interessa sobre o assunto e atua sobre o assunto na sua atividade cotidiana, pensa, tem nas suas mãos a responsabilidade de elaboração de políticas públicas, de monitoração de políticas públicas, de análise de políticas públicas, né? No caso da combate à pobreza, eu indico, né, o livro da Sônia Rocha, que é um livro que nos dá um panorama muito bom sobre a questão. Bom, pessoal, era esse o aspecto que a gente tinha que discutir na nossa disciplina, nesses 4 encontros, né? Eu sei que há limitações, né, das nossas aulas, das nossas questões, mas eu espero que o modo como nós pensamos nessa disciplina com muito carinho, né, Marissa? A gente pensa, a gente reavalia a disciplina, pensamos em manter. Não, eu acho que na próxima edição do curso a gente deve mudar algumas coisas, né? Eu estou aqui fortemente inclinado a promover mudanças, seja nas atividades, seja no conteúdo, né? Tratar de outros temas também, mas o tempo é curto, não dá para a gente tratar em todos, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de lecionar para vocês, eu estou aí à disposição, a Marissa também. Qualquer coisa, escrevam, entrem em contato. Um grande abraço, pessoal. Boa noite e boa semana. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.